Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube. Olá, eu sou Claudinha Aia e nós estamos aqui mais uma vez com o Pali Papers, nosso 18º episódio. E esse episódio tem por objetivo ser continuação do nosso episódio 16. Eu já vou explicar direitinho para vocês como que isso vai acontecer. No episódio 16, nós conversamos a respeito da passagem de vias alternativas de nutrição, especialmente gasto-jejunostomia, era um artigo que falava sobre isso, em pacientes com demência avançada, em internações por intercorrências agudas. Então, nós utilizamos um artigo para começar a falar sobre um assunto que é super extenso, complexo, faz parte do nosso dia a dia, da nossa vida, né, dentro do cuidado paliativo de quem trabalha com pacientes idosos, demenciados e aqueles pacientes que têm também doenças neurodegenerativas. Muitas vezes a gente vai chegar no ponto dessa discussão. Naquele episódio, eu já comentava que não era uma discussão para ser feita entre dois médicos, que fomos eu e o Yuri, que nós propositalmente estávamos fazendo um recorte para falar do artigo naquele momento, mas que nós chegaríamos num episódio futuro com a equipe que realmente dá as cartas nesse negócio, que é a equipe de fono e a equipe de nutri. Eu lembro até que eu falei que sempre eu ia me referir a fonoaudiólogas e nutricionistas no feminino, porque a gente tem uma avassaladora maioria de profissionais do sexo feminino nessas duas áreas. No fim desse episódio, do episódio 16, eu faço a leitura de um texto que eu escrevi num momento de inquietação de uma paliativista mais no início da sua jornada, num momento de inquietação a respeito de como lidar com isso. Então eu juntei várias coisas ali, várias impressões minhas e construí uma personagem que eu chamei de Dona Silvinha. E a Dona Silvinha, nesse texto, ela é uma mulher matriarca, né, de uma família muito próxima, muito amorosa e que tem na cozinha da casa de Dona Silvinha o centro dessa família. Tudo passava pela mesa da cozinha e tudo passava pelas comidas, pelos alimentos preparados, pelos chazinhos, pelas sobremesas, pelos conselhos em cima daquela mesa da cozinha. Então a cozinha tinha um papel central na vida daquela família. No texto da Dona Silvinha, a aflição por ela desenvolver uma demência na doença de Alzheimer e acabar perdendo a via oral, naquele texto, gera um incômodo tão grande a partir do momento que ela começa realmente a ter episódios de broncoaspiração, que a família acaba fazendo a opção pela passagem de uma via alternativa de alimentação, naquele caso uma sonda nasentérica, e os desdobramentos disso vão acontecendo lá naquele texto. Hoje, a gente vai resgatar um pouco dessa trajetória da Dona Silvinha para abordar uma série de pontos sensíveis nessa questão da escolha. Eu não posso nem dizer uma escolha, né? Eu posso dizer que uma necessidade que a gente tem de discutir, né, sobre isso nas fases mais avançadas da demência. Então, nós vamos utilizar alguns aspectos, né, da Dona Silvinha como uma representante dos inúmeros pacientes que nós, que estamos aqui nesse episódio hoje, e que vocês também tiveram o privilégio de acompanhar. Então, tem uma parte que fala que a comida, né, passou a ficar brincando de esconde-esconde na boca e indo para o caminho errado. Então, eu quero apresentar as nossas convidadas de hoje, que vão nos brindar com o conhecimento delas a respeito desse assunto. E eu posso dizer que deste episódio, já vou dar o spoiler que vamos ter um próximo, porque uma das nossas convidadas, que eu já vou apresentar, Daniele Brito Rodrigues, ela desenvolveu uma ferramenta no doutorado dela para auxiliar profissionais e pacientes, mas vem sendo utilizada muito por profissionais,
para auxiliar nesse momento tão delicado e nessa tomada de decisão. Mas nós entendemos que a gente precisava fazer 2 momentos. Esse momento de hoje e um próximo, onde a gente vai falar especificamente sobre a tese de doutorado da Dani, o que dá assunto para muita coisa, não dá para juntar tudo numa coisa só. Então, a Daniele Brito Rodrigues é fonoaudióloga, mestre e doutora pela Unicamp, fundadora da Palicare Reabilitação, integrante do Comitê de Fonoaudiologia da Academia Nacional de Cuidados Paliativos, facilitadora do curso Últimos Socorros, mãe de adolescentes, esposa de um filósofo bancário, filha, irmã, tia, cunhada e tantos outros papéis que ela desempenha diariamente, além de profissional apaixonada pelo cuidado respeitoso, individualizado e compassivo. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada, doutora Cláudia. Obrigada, Ale, aqui pela presença. Tenho certeza que vai ser uma conversa boa e de uma inquietação que a gente compartilha. Obrigada. E nossa outra convidada é uma querida que eu acompanho há muito tempo. Já trabalhamos juntas e eu tenho um carinho muito grande pela Alessandra como pessoa e uma admiração enorme por ela como profissional. Alessandra Ristelli é fonoaudióloga, nutricionista, doutora em ciências pelo Programa de Pós-Graduação em Nutrição no Departamento de Fisiologia da Unifesp, mestre em Gerontologia pela Unicamp, pós-graduada em Cuidados Paliativos pela Casa do Cuidar, coordenadora do Comitê de Fonoaudiologia e membro do Comitê de Nutrição da NCP. Docente em curso de pós-graduação de Cuidados Paliativos nesse Brasil afora. Seja bem-vinda, Lê. Obrigada, doutora Cláudia, pelo convite, por estar aqui com vocês. Me sentindo muito honrada por estar ao seu lado, ao lado da Dani, que é uma parceira de trabalho. Vocês duas são parceiras de trabalho, nós tivemos já a oportunidade de trabalhar juntas em alguns pacientes e também aí nos comitês científicos. Então, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, espero honrar esse lugar de fala, dando voz aí para os nossos pacientes, nessa inquietação nossa. Perfeito. Para a gente começar essa conversa, né, que eu acho que não vamos passar a sonda, né? Então, para chegar nesse não vamos passar a sonda, a gente precisa percorrer uma longa jornada. Eu falo assim, os doutores dos avós falavam de riscos, benefícios, caminhos. Os filhos falavam de fome, medo, culpa e dúvida. A língua de uns não conversava com os ouvidos dos outros. E eu queria passar a palavra para vocês, porque quando eu escrevi isso, eu pensava isso mesmo, que a gente estava de uma forma assíncrona, a equipe pensando muito em segurança, como está deglutindo, o que vamos oferecer, e a família apenas pensando em ele não está comendo, né? Ele não está comendo, como que a gente resolve isso? E eu fico pensando como eu andei, como eu evoluí ao longo dos anos como paliativista e queria passar essa conversa para vocês, assim, essa pergunta de e vocês, né? Como aquela fono e nutricionistas lá de trás conversam com a fono e nutricionistas de hoje e como vocês têm visto essas donas Silvinhas por aí e começado essa conversa a respeito do que fazer, porque a fonoaudiologia e a nutrição são chamados, né? Em geral, esses pacientes, eles estão internados domiciliarmente ou hospitalarmente, enfim, ou estão sob os cuidados de algum médico que convida vocês, chama vocês para fazer uma avaliação em geral, com a intenção de que um caminho seja traçado. Como que essas profissionais de lá de trás e de agora se conversam e como vocês têm conduzido esse início dessa jornada desse paciente, quando eles chamam vocês? Bem, eu acho que eu quero começar aqui falando que a Daniele aí de alguns anos atrás, mesmo quando percebia esse incômodo e de que algo não estava certo na nossa indicação de sonda nasointeral e que foi passada às 10 da manhã e a pessoa morre no fim daquele dia. E isso para mim, assim, começou a cair umas fichas do tipo, tá errado. Mas eu percebo que a Daniele de hoje, quando ela entra nessa situação no quarto dessa pessoa, seja no hospital, seja no domicílio, eu percebo que existe uma pressa de uma resposta que eu desacelero nesse momento. Eu tento
fazer essa família entender, ou os mesmos meus colegas que estão ali nessa pressa, entender qual é o cenário que a gente está diante, né. E muitas vezes nós estamos falando, por exemplo, da dona Silvinha. A dona Silvinha já vinha num processo de declínio funcional. Então eu trago essa família, eu trago essa equipe para entender esse declínio, sabe. Então hoje o meu papel como fonoaudióloga é ajudar a desacelerar esse processo, que a gente precisa fazer uma tomada de decisão, mas ela precisa ser calma. Eu brinco que não combina com pressa. Esse é um tipo de construção que não combina com pressa, porque tem a ver com um resgate da história, um resgate do que é importante para essa pessoa, entende? Então, hoje a Daniela é mais calma e eu sou super acelerada, então eu tive que aprender a desacelerar. Acho que para começar eu falaria isso. Eu sou um pouco disso do que a Dani falou, mas dentro de mim tem um lugar assim que o cuidado paliativo veio para juntar as pontas que estavam soltas. Eu me sentia, antes disso, da cuidados paliativos, numa colcha de retalhos toda solta, com os pedaços soltos, assim. E aí eu acho que o cuidado paliativo foi alinhavando, foi agregando tudo que eu entendia que era uma sensibilidade que eu precisava ter frente àquela história, todo esse lugar que eu precisava sentir quem era a pessoa, mas eu não conseguia juntar as partes, porque eu ficava também dividida com o que eu tinha aí de recurso na época do ponto de vista aí prático e científico. Então o cuidado paliativo alinhavou este lugar que por muitas vezes passou por bom senso. Por muitas vezes a gente fala assim: "Tá, e aqui, de acordo com o que eu tenho aí de bagagem, qual é o bom senso de estar?". E não, o cuidado paliativo veio num lugar para agregar um lugar de ciência, um lugar de princípios, um lugar onde tem as bases aí na bioética e o que tinha aí, e me colocou muito mais no lugar de, nesse lugar que a Dani também fala de desacelerar, mas no lugar de entender a página de cada um, porque muitas vezes a gente está num lugar que cada um está numa página, né, como essa história. A família está numa página que tem uma angústia, os profissionais têm outra angústia, e a gente priorizar naquele momento qual angústia que naquela hora o familiar tem e como que a gente vai, frente a essa angústia, entender essa história. Então eu acho que muitas vezes a gente está diante de muitas angústias, e tentar separar isso e colocar todos na mesma página para que seja tomada aí uma decisão compartilhada é essencial, né. Então eu acho que é um lugar de respiro, de parada, mas eu acho que de entender as páginas de cada um dentro do que a gente tem e começar essa parte de alinhavar, né. Para mim fica muito claro isso, alinhavar os pedacinhos. Eu acho que essa questão do cuidado paliativo como ciência, que traz para a gente um embasamento por trás daquilo que a gente fala, saindo da região do bom senso, né? Apesar da gente nunca poder prescindir do bom senso, eu acho que nos dá mais segurança quando a gente conduz uma família por um caminho eventualmente escolhido de não passagem de uma via alternativa de alimentação. Acho que é importante que a gente fale aqui, como eu já falei várias vezes, que apesar da gente falar muito a respeito do não passar uma via alternativa de alimentação, cada pessoa vai ter a sua história, cada pessoa vai ter a sua biografia, e pode ser que para algumas famílias, algumas situações clínicas e alguns contextos, passar essa via alternativa seja o que faça mais sentido, e outras vezes não. Por que a gente fala muito do não? Porque o passar é o piloto automático ligado, né? Então, passar, a gente já sabe que todo mundo vai passar. Discutir se temos um caminho diferente é o nosso papel, como é em todas as áreas de outras coisas dentro do cuidado paliativo, que é convidar para uma tomada de decisão que não olha apenas para o técnico, mas que mistura biografia, desejos, preferências com o técnico. E eu acho que é aí que a gente usa o cuidado paliativo, não ursinhos carinhosos, fazendo coraçãozinho, mas toda a ciência produzida, né, a partir das experiências dos trabalhos científicos que já demonstraram claramente a falta de benefício
da passagem da via alternativa de alimentação naquilo que as pessoas buscam o benefício. Ou seja, muitas vezes a gente vai passar essa via alternativa na intenção de prevenir uma pneumonia aspirativa, na intenção de prevenir um quadro de catexia, desnutrição, enfim, né? E muitas vezes a gente sabe que a gente não vai conseguir isso. Então, passando de volta a palavra, Dani, eu queria ouvir um pouco a respeito disso, sabe? Porque a gente fala do risco, está sempre falando do risco. O risco de broncoaspirar, os riscos de não alimentar. E o não alimentar em si, por si só, mesmo pensando em risco nenhum, já é algo muito agressivo. Mas quando a gente fala sobre esses riscos da broncoaspiração, parece que ao decidir que você não vai passar uma via alternativa, você está eliminando esse risco, primeira coisa. E segunda coisa, que ao eliminar esse risco, pronto, todo o problema está resolvido. Então, a pessoa, a partir dali, ela vai parar de perder progressivamente sua funcionalidade com a demência, ela vai parar de perder as suas outras habilidades que a demência está tirando dela e que aquilo ali se congela, né, subitamente naquela situação com a pessoa com a sondinha no nariz ou com a gastrostomia na barriga. Então, queria ouvir um pouco de vocês a respeito dessa dieta com risco e já emendando no conforto, né, que eu sei que a Alessandra fala muito bem a respeito da dieta de conforto. Eu começo falando do risco, né? Esclarecer, não é nem desconstruir, esclarecer isso para a família, quais os riscos e os benefícios do uso da sonda e do não uso. Eu acho que é nosso papel principal. E tem que dizer isso com todas as letras. Olha, colocar uma sonda ou uma gastrostomia nesse contexto onde a gente já tem um declínio funcional não vai prevenir broncoaspiração. Essa pessoa pode vir a broncoaspirar sim, ela broncoaspira inclusive por outras formas, ela broncoaspira, por exemplo, por refluxo, quando você coloca uma dieta acima do que a pessoa tem a capacidade de fato digerir, metabolizar. A gente tem que explicar isso muito bem para a família. E quando isso é explicado, a família começa a ficar um pouco mais tranquila, tanto a família quanto a equipe. E mostrar que existe como a gente fazer uma oferta cuidadosa por via oral, com risco sim, e explicar quais são esses riscos, que eles também estavam na sonda, que a gente só muda a forma de fazer isso, né? O risco ele está ali, ele existe. Então a gente só muda a forma. Então nós vamos, por exemplo, opta-se por comer por via oral. Então nós fonoaudiólogos vamos adaptar qual a consistência onde o risco é menor. E tem várias outras questões, né, que parecem, para a gente parecem simples, mas do tipo oferta mais lenta, com o paciente sempre acordado. Parece simples, mas a gente desrespeita essas regras no dia a dia, sabe? Que é forçar. Tem a hora de fazer a oferta, então essa é a hora, Silvinha vai comer agora. E às vezes essa não é a hora que a dona Silvinha está preparada para comer. Os volumes em geral são enormes. A gente precisa pensar, e acho que a Lê depois fala isso com muito mais propriedade, até como nutri. A gente imagina que a pessoa vai continuar comendo grandes quantidades, ela não vai. Então o fonoaudiólogo, junto com o nutricionista nesse sentido, vai ajudar a readequar, a mudar essa chave. Tá, se eu entendo que essa fase do cuidado é diferente, como é que eu faço isso daqui para frente? E o que eu acho que mais bonito disso tudo, gente, é que esse é um contínuo de cuidado. Não é uma vez que a gente vai lá, fala e tudo se muda. É a gente acompanhar, nós, a equipe toda, junto com a equipe médica, que apoia isso que está acontecendo, e a gente reavaliar sempre que possível. Mas essa mudança de paradigma vai acontecendo à medida que a pessoa vai vivendo e que a gente vê esse declínio maior acontecendo. Acho que quando você foi falando, Dani, eu fui pensando aqui uma questão importante, que muitas vezes a gente fala de conforto, de alimentação, de conforto, e pensando que é só por via oral, né? E que só as pessoas que estão por via oral que vão a óbito. Que aí quando a gente fala, vou oferecer conforto por via oral, e para quem está com sonda, né? Eles também vão a óbito, né? Então a gente também, eles vão chegar aí no processo de fim de vida, eles têm um processo de finitude. E a gente precisa de entender como que esse processo de finitude, esse processo de morte,
independente da via de alimentação. Então, primeiro, se nós estamos falando em fim de vida, em fase avançada de cuidado, é ofertar conforto independente da via, se ele está por via oral ou se ele está por sonda. Se ele está por via oral, e vamos supor que seja uma pessoa que recebeu aí uma via alternativa de alimentação numa fase intermediária e avançou para o cuidado aí, ou se está aí num processo de tomada de decisão, como a doutora Cláudia falou, que às vezes a família não dá conta desse processo e que mesmo numa fase avançada pode ser que se opte por uma via alternativa de alimentação, pensando que nós estamos falando de um cuidado verdadeiramente centrado na pessoa. Então é isso, se o cuidado está verdadeiramente centrado na pessoa, não é um menu que a gente apresenta para o paciente, você pode isso ou aquilo, você escolhe, não. Então tem as evidências científicas, e quando a gente coloca esse cuidado centrado na pessoa, aí sim, isso passa a ser, então, verdadeiramente a história dela, a biografia dela. Ela passa a ser, então, autora deste lugar. Então, quando ele está por via oral e chegou via oral, é aquele artigo que você comenta tanto, né, Dani, que é comer e beber com os riscos reduzidos, que a gente conseguir aí fazer com que essa pessoa chegue aí nesse processo de fim de vida confortável dentro do possível e que ela possa, então, comer em menor quantidade, de forma que ela seja aí uma alimentação segura e que ela consiga, quem está com ela, consiga entender que é um lugar de conforto afetivo. Mas se a gente pensa que ela está chegando ao fim de vida e que está avançado, metabolicamente, nós temos que entender que esse processo fisiológico, muitas vezes, não é uma inapetência ou recusa alimentar. Se ela come menos, pode nos mostrar que ela está por uma hiporexia por autorregulação metabólica. Então, se ele está chegando ao fim da vida, essa inapetência, entre aspas, e a disfagia piora, é considerada, então, a gênese da morte, um processo que está chegando ao fim de vida. E nós, profissionais, ficarmos ali do lado dele, mesmo a nutricionista, mesmo sabendo que ele vai continuar emagrecendo, a fonoaudióloga mesmo sabendo que a disfagia vai piorar, porque faz parte do processo de fim de vida. Então, ele está muito mais no processo de hiporexia com regulação metabólica do que uma inapetência porque ele não quer comer, ele está recusando porque ele não quer, porque não é o que ele gosta, ou porque na hora ele não quer comer. Então, é muito mais do que isso. E aí, quando a gente pensa num paciente que faz uso de uma via alternativa de alimentação, muitas vezes vem com aquele olhar de reabilitador. Então, tá com uma sonda, solucionou o problema, eu vou passar a quantidade de dieta que eu quiser. Não, se ele está, então, num processo de regulação metabólica, é mais confortável ele comer menos, pela sonda também vai ser confortável oferecer um conforto metabólico com uma dieta para além dos cálculos metabólicos, né? Dos cálculos aí de taxa metabólica basal para atingir meta. Por isso que as metas vão sendo modificadas à medida que a pessoa vai chegando ao fim de vida e que merece a gente falar de alimentação de conforto em todos os âmbitos, não só conforto de alimentação de conforto por via oral, assim, independente da via, quando a gente entende como acontece aí esse processo de morte e como que a gente vai oferecer conforto também para uma via alternativa de alimentação. Essa questão do conforto, considerando a via alternativa também, eu achei ótimo. É a primeira vez que eu ouço isso assim falado tão lindamente, mais claro do que isso não podia ficar. Porque a gente observa exatamente isso. O paciente muitas vezes passou essa via alternativa num outro momento e ele está entrando em últimos dias ou poucas semanas de vida e a intolerância a essa dieta grita aos nossos olhos, né? E ela grita aos nossos olhos porque a circulação do trato gastrointestinal, ela vai sendo sacrificada em nome da manutenção da circulação em outros órgãos que são considerados mais vitais do nosso organismo, né? Essa digestão ela vai sendo sacrificada pela gastroparesia, então assim eu começo a não conseguir esvaziar esse meu estômago na mesma velocidade que eu esvaziava antes, e essa gastroparesia faz com que o refluxo piore, o paciente broncoaspire, ele vomite ou regurgite, e a gente vai adicionando desconfortos por uma ação que é totalmente nossa. Porque quando a morte vai se aproximando numa pessoa que come por boca, a natureza se encarrega de fazer com que ela vá comendo menos. Eu já comentei isso várias vezes e parece frio da minha parte, mas é um fato, é da natureza. A gente
não morre bem de estômago cheio. A gente não morre bem hiperidratado. A gente morre bem, melhor, de estômago vazio e discretamente desidratado. O processo de morrer, ele é melhor assim. E a natureza, na sua imensa sabedoria, faz com que a gente vá perdendo o desejo de comer ou a capacidade, inclusive. Mas mesmo as pessoas que não perdem a capacidade, pacientes oncológicos, por exemplo, que vão tendo a sua vitalidade consumida por outras questões da progressão da doença, eles perdem completamente a fome no finzinho da vida. Eles perdem a fome ao longo do câncer todo, né? A gente conhece bem esse processo, mas no finzinho não tem quem faça eles comerem uma colherinha que seja. Não vão comer, não vão beber. E isso faz parte do processo de encerramento das nossas atividades aí. Então, eu acho que isso é, nossa, Alessandra, muito, muito, muito importante para a gente lembrar que aquele númerozinho que compõe lá o volume da dieta que a pessoa vai receber todos os dias vai ter que diminuir. Se é na sonda, vai diminuir de 40 para 35, para 30, para 20, para 10, né? Eu tive paciente que passou semanas recebendo 10 ml hora de dieta. E você pensa, por que você não tirou? Não tirei porque, para o conforto da família, eu precisava manter aqueles 10 ml hora lá. Eu não conseguia que fizesse, não consegui fazer sentido, né? Tirar. Mas, por outro lado, você vai fazendo aquilo que é possível dentro daquele contexto como um todo para deixar o paciente mais confortável nesse processo. Não tem jeito de você fugir disso. O seu compromisso é com o paciente, esteja a família alinhada, né, com todas as questões, esteja ela ainda em grande sofrimento e não conseguindo tomar algumas decisões que poderiam fazer, né, parte dessa caminhada. Eu acho que tem uma pergunta, assim, né, que é fundamental, que a gente não pode falar sobre esse assunto sem responder, né? Quando a família fala, e aí, ele vai morrer de fome? Você vai matar meu pai, minha mãe, meu irmão, meu familiar, meu ente querido de fome? Não fazendo, né? Não fazendo a via alternativa de alimentação? Como que vocês respondem isso? É um processo bem delicado, assim. A gente pensando aí no mundo ideal, né? Por isso que nós falamos sempre de um plano de cuidado e que seja elaborado aí antecipadamente com o paciente, porque à medida que o paciente vai evoluindo, se o cuidado paliativo entra lá já numa fase mais anterior ao fim de vida, uma fase já intermediária, a gente consegue ir conversando com o familiar e até com o próprio paciente, né? Dependendo da fase que ele está, como que vai acontecer esse processo de fim de vida. Então, tem momentos que se a gente conversa com o familiar, vai chegar um momento que talvez ele não vai conseguir mais comer como ele comia, pode ser que ele tenha algum processo aí também de dificuldade. Ele vai falar, o próprio familiar identifica, sabe aquilo que você me explicou? Eu acho que está acontecendo com o meu pai ou com o meu familiar. Porque eles vão identificando. Mas se a gente chega já no momento mais de fim, até colocar todo mundo na mesma página, o principal, eu acho, que é ir explicando para o familiar, para os familiares e para a equipe que essa sensação de fome muda com o passar do tempo e que essa mudança de fome numa fase mais avançada, os artigos aí nos trazem, né? Se algum dia vocês quiserem até conversar sobre um artigo que traz até uma continha de como acontece essa homeostase fisiológica, a gente pode conversar mais sobre isso. Quando o paciente entra numa fase avançada de cuidado, ele entra numa refratariedade. Ele já nem consegue comer um volume maior. Para manter a homeostase fisiológica é confortável para ele, por isso que ele se autorregula comendo leite. Então, essa autorregulação já é da natureza. E mesmo que se algum dia, por algum momento, ele quiser comer mais, ele não vai se sentir bem. Ele vai ter aí as repercussões do que vai acontecer. Ele pode ter distensão abdominal, ele pode ter refluxo, por ser sinais de que a vida está chegando ao fim. Então, eu acho que mostrar para o familiar quais são os sinais de que essa vida está cada dia mais próxima de um fim, é como a gente pudesse, então, mostrar para o familiar que, através disso, nós vamos dar a vida que ele precisa hoje. Eu acho que é um caminho para mostrar, são sinais de que a vida está mais próxima da morte. Vamos aproveitar esse momento para oferecer o que ele mais gosta, na quantidade que ele mais gosta. Se ele tiver por uma via alternativa de alimentação, essa nutricionista entender
que tem que ser diminuído esse volume junto com a equipe médica, para que essa hiporexia, né, esse sistema metabólico seja mais confortável para ele, para não expor ele a mais um lugar que ele precisa se regular. Então, eu acho que é um caminho de conversa sobre morte, que é o mais difícil, de como acontece o processo de morte e quais os sinais que vão mostrando aí que está chegando no final da vida. Então, lógico, vai ser difícil sempre, para todo momento. Do ponto de vista de conversa, não vai ser uma conversa fácil, porque a gente está mostrando junto com sinais do corpo dessa pessoa que o ente querido dela está chegando aos últimos dias. E aí eu acho que um ponto importante é, já que estamos percebendo que vai chegando nos últimos dias, vamos ver o que ele tem de vida e nesse suspiro de vida e trazendo cada vez mais conforto e alegria e afeto dentro desse contexto. Ô, Ale, eu acho interessante, o que você falou perfeito. Esse é um momento que, se a gente não conversou sobre morte, agora já não dá mais para não conversar. Então, esse é um momento disparador, e eu acho que por isso eu fiquei tão apaixonada por isso, eu quis estudar mais, porque não dá para não falar. E falar nesse momento, de um lado, com todo o nosso conhecimento científico, né, do que vai acontecendo com esse corpo, mas como dizer isso para a família? Hoje tenho o privilégio de estar mais no atendimento domiciliar. Eu reconheço que no hospital, eu acho que essa é uma conversa um pouco mais difícil, mas mesmo assim, quando esse paciente está na enfermaria, por exemplo, eu passava pelos quartos, me sentava junto com essa família, ali junto. Se esse paciente está lúcido, a gente faz junto, mas em geral esse é o momento que o paciente já não está mais tão lúcido, e a gente vai conversar sobre ele ali com ele presente, explicando esses processos. E é interessante que quando a gente começa a fazer esse recordatório da história, a família começa a concordar com a gente. Então, esses medos de "ai, vai morrer de fome", eles vão se dissipando, porque a gente pede para olhar. Olha bem para a carinha da pessoa, veja se ela está serena, veja se está com expressão de dor, e geralmente não está. E a gente acaba levando essa conversa para um lugar de que o incômodo é muito maior do familiar do que do próprio paciente. Ele já não tem mais esse desejo de comida, as alterações sensoriais, especialmente numa demência avançada, já são tamanhas que a pessoa não reconhece mais a comida. Se põe na boca, ela não consegue engolir, ela não faz mais esse reconhecimento, né? Então, eu acho que é muito bacana essa trajetória onde a gente vai construindo essa compreensão de que é necessário menos, nesse momento é o menos que é mais mesmo, menos comida que é mais cuidado. É isso que a gente tem visto na nossa prática clínica. Eu entendo que a gente tem um cuidado com a família, esse cuidado de ir preparando eles ao longo do tempo, e por isso a integração, talvez não do paliativista, mas das práticas, dos princípios do cuidado paliativo ao longo da jornada desse paciente com uma demência avançada, que é, na grande maioria das vezes, determinada por doenças neurodegenerativas que vão levar à morte. Então é importante que a gente sempre lembre disso. Demências frontotemporais, demências de Alzheimer, demências por corpúsculos de Levy, não são coisas que aparecem, chegam num determinado ponto e a pessoa vai morrer de outra coisa, né? Ela pode até morrer de outra coisa, mas se ela não morrer de nenhuma outra coisa, ela vai ao longo de 8, 10, 12 anos, algumas pessoas vivem mais, outras têm formas rapidamente progressivas e vão falecer em 3, 4, 5 anos. Então, falar sobre isso e, preferencialmente, no começo dessa jornada, onde a própria pessoa ainda pode se manifestar sobre isso faria sentido para mim ou não faria sentido para mim na hora que isso acontecer, isso é o papel de todo mundo que lida com esse tipo de paciente. O neurologista, o geriatra, o psiquiatra, muitas vezes, o fisioterapeuta, o psicólogo, que vai cuidar dessa família ou ajudar essa pessoa a manter funcionalidade por mais tempo. A todas essas pessoas cabe essa iniciativa, né, de quando surge a oportunidade, porque às vezes não é na consulta, às vezes numa consulta médica tem N outras demandas que não vai acontecer. Por isso,
a assistência domiciliar é tão diferenciada, né? Porque a assistência domiciliar, ela acontece, na grande maioria das vezes, não por intercorrências, mas por rotina. Então, se a visita acontece por rotina, dá tempo da gente cuidar de outras coisas que não são intercorrências. E quando o paciente vai até o consultório, especialmente um paciente com uma demência avançada, que tem muita dificuldade de sair de casa, a mobilização já é difícil, é tudo mais complicado, em geral, quando a família tira ele de casa é porque está acontecendo alguma coisa. Agora, na casa, não, você tem uma rotina lá, eu vou fazer uma visita a cada 2 meses, cada 3 meses, ou eu vou fazer uma visita nas fases mais avançadas até mais frequentemente. E é nessas visitas que vão surgindo essas delicadezas de perceber que a coisa está mudando. Antes tomava água, sei lá, 1 litro, agora não consegue mais. Antes comia o arroz soltinho, agora não consegue mais. Engasgou 2, 3 vezes. E aí vem as orientações, essas adaptações da alimentação, enfim, todas essas coisas que a gente já sabe. Mas eu vou passar a palavra para a Alessandra, que ela quer fazer um comentário, pode fazer, Ale. Porque em seguida eu quero falar um pouco da equipe. Como é que a gente cuida desse povo? Eu fiquei pensando enquanto você está falando, Cláudia, o quanto nós precisamos ter uma linguagem compassiva, assim. Boa alimentação no lugar mais compassivo. Porque é no momento que o familiar, muitas vezes, que tem essa pergunta, né? Se meu familiar está morrendo de fome, ele também fala assim: come tudo, que se você não comer, você não para em pé. Aí vem com aquelas frases prontas: saco vazio não para em pé. Se você não comer, vai passar sonda. Olha só o que está acontecendo, né? Eu fiz um prato enorme, você comeu só 2 colherzinhas. Então, essas frases no dia a dia, eu acho que pode trazer para a própria pessoa, o paciente, um lugar já também desconfortável, porque para ele já não está conseguindo comer. E eu acho que nós, profissionais da área da saúde, eu acho que isso pode ser até um gancho para a sua próxima pergunta, que nós, profissionais da saúde, temos esse lugar de trabalhar a alimentação num lugar menos dicotômico e mais compassivo. Que é assim, esse paciente, essa pessoa, mesmo comendo, ela vai morrer. Então, é um lugar ambíguo, porque se ele fala, se você não comer, você não vai parar em pé, e ele não vai parar em pé mesmo. Ele está no final de vida. Então, trazer alimentação, que é sobre o auxiliar compassivo, e com falas mais apropriadas para o momento. Porque a gente trazer essa afetividade, essa compreensão nesse lugar mais sensível, é um lugar que a gente tem essa noção quando a gente aprofunda nossos conhecimentos em falências orgânicas e entende que, mesmo ele comendo, ele vai morrer. E aí, então, a gente trabalhar essas falas com nossos familiares. A gente fala assim, ó, sempre que você estiver com ele, tenta evitar falar dessa forma. Vamos tentar pensar frases que talvez ele vai trazer um pouco mais de aconchego para ele. Ó, eu fiz aquela a feijoada que você sempre gosta, fiz um pouco mais leve. Como quanto você conseguir, estou aqui. Preparar os ambientes, muitas vezes essas pessoas são alimentadas sozinhas. Então tá lá no quarto sozinho. No momento que todo mundo, sei lá, o neto, alguém come junto com ele ali. Não é exclusivo para alimentação, como a Dani falou, tá na hora, vamos lá comer. Então eu acho que é trazer assim esse lugar, vamos juntos fazer um lanche da tarde. E aí é o momento que vai dar uma coisa que ele gosta. Que esse ambiente também traz ele uma vontade maior de comer e evita essas falas que são mais categóricas e que não condizem tanto com o momento de fim de vida. Sim, faz um pratinho menor, onde vão caber 4 colheradas, que daí se ele comer 2, ele comeu metade, pelo menos, né? Essas são dicas preciosas, assim, que a gente tem da equipe de fono, de nutri, e aqui a gente tem da equipe de terapia ocupacional também, que nos ajuda muitas vezes a conseguir continuar alimentando essa pessoa com a própria mão dela. À medida que você faz adaptações, o olhar sobre como viabilizar toda essa questão da alimentação dá um outro capítulo inteiro, né, a respeito dessas adaptações. Mas eu queria ouvir de vocês, porque a gente precisa ir se encaminhando para o fim do nosso episódio, eu queria ouvir de vocês, assim, esse cuidado com a equipe, de 2 pontos de vista. Um que eu estava conversando com a Dani um pouco antes da gente começar esse episódio, que eu vejo as fonoaudiólogas em especial muito sobrecarregadas com uma responsabilidade de impedir que o paciente broncoaspire dentro do ambiente hospitalar. Parece que pesa sobre os ombros delas, mesmo que
nós, médicos paliativistas, enfermeiros paliativistas, estejamos todos alinhados junto com a profissional da fonoaudiologia em esquentar as costas dela, vamos usar essa palavra, né, em dizer assim, não, essa é uma decisão conjunta, né, essa não é uma decisão dessa profissional especificamente, mas ainda assim, parece que todo o peso da responsabilidade de que se aquele paciente broncoaspirar porque a fono deixou uma dieta de conforto liberada, cairá sobre os seus ombros, nesse lugar meio solitário, assim, nessa responsabilidade, que eu acredito que seja realmente totalmente nos ombros da fono quando você está falando de lugares onde você não tem equipe de cuidado paliativo, mas mesmo onde tem a gente vê isso. Então, e a outra coisa é o resto da equipe. Como a gente deve incluir todo mundo nessa tomada de decisão, porque não dá para a gente ouvir de um dos profissionais que cuida dessa pessoa falas do tipo, vou matar seu pai de fome, por que que não passou ainda uma sonda? Porque isso desconstrói todo um trabalho, muitas vezes, que tinha identificado que para aquele paciente, naquela fase de doença onde ele estava, e para a biografia que ele tinha, não faria sentido passar uma via alternativa. Mas aí vem essas conversas e vem a culpa. Aquela culpa enorme de eu vou matar o meu ente querido de fome. Eu estou entrando na conversa dessas profissionais aí e agora alguém está me dizendo, né? Alguém está me puxando para a realidade. Não, eu preciso realmente alimentá-lo porque senão eu vou ser responsável pela morte dessa pessoa. Então, para a gente ir finalizando, eu queria ouvir vocês a respeito desse cuidado com o resto da equipe e com a fono especialmente, que eu acho que carrega essa responsabilidade junto consigo. Bem, para as fonos, mais especificamente, eu acho que a gente tem que ter essa clareza de que existe o risco. Esse risco pode ser assumido, nós temos embasamento científico para isso, né? Existe essa publicação. Comer e beber com riscos reconhecidos e a partir de então, foi um alívio de verdade quando a gente viu o que é isso. É você pactuar com a equipe e com a família de que existe o risco da broncoaspiração, só que o benefício de comer por via oral é maior do que esse risco. E que a gente, mais do que isso, a gente entende que mesmo passando uma sonda nasointeral ou uma gastrostomia, esse risco já estava ali. Esse risco está posto, ponto. Aí eu tenho colegas que perguntam assim, mas e se a família não está nessa página? Esse pacto vai ser entre a tríade mesmo, equipe, paciente sempre que possível e família. Mas se isso não acontece, a gente não pode, assim, é difícil você levar adiante, porque como é que você pactua algo que tem gente que não está concordando, entende? Muitas vezes é quando a gente faz o teste clínico de colocar uma via alternativa para que até que todo mundo chegue na mesma página. Isso é possível, eu queria dizer. Mesmo quando a gente oferece, então, a gente combina com todos que existe o risco e que nós estamos na mesma página. Existe o risco de acontecer a broncoaspiração. Esse é um dos riscos de desfecho de morte. Isso já aconteceu comigo. E quando isso é pactuado, esse risco também, isso que acontece, de verdade, das vezes que aconteceu, isso foi diluído com todos e todos vão digerir que isso foi algo pactuado com a gente. Das vezes que aconteceu, eu não tive experiência da família falar, nossa, mas que absurdo. Não, as famílias estavam gratas porque isso aconteceu conforme a gente disse que ia acontecer, que podia acontecer. Então, é o que a Alessandra já falou antes, doutora Cláudia, a gente vai narrando o que pode acontecer. Isso dá uma segurança muito grande para a família. Então, fonos, colegas, se eu puder deixar para vocês o que seria bacana é entender de fato como acontece esse processo do alimentar e da digestão no final de vida, de que a pessoa vai precisando de menos. Isso é um pouquinho difícil para a gente entender, porque a gente acha que não, que tem que ofertar cada vez mais e sempre seguro. Não, entender esse processo deixa a gente um pouco mais tranquilo e pactuar com a equipe sempre. Eu acho que são essas as duas que eu deixaria. A Lê pode completar. A única coisa que eu acho que eu completaria, ou num caminho,
porque assim, nós precisamos garantir que ele está com risco de broncoaspiração, mas não é aquela frase de que está em cuidado paliativo, come de qualquer coisa, de qualquer jeito. Lembrando que todos estão seguindo todos os passos para minimizar os riscos. Então, está seguindo todas as técnicas fonoaudiológicas, todas as orientações, que for o tamanho de colher, a velocidade de oferta, o ambiente, ele sentado. Então, está todo mundo nessa página, o familiar está ciente de que mesmo comendo daquela forma, pode ser que naquele momento, como faz parte do processo de fim de vida, e vai chegar aos últimos dias de vida. Então, a gente está falando de momentos diferentes. Fase avançada do cuidado, e aí vai chegar o momento que são os últimos dias de vida. Nesses últimos dias de vida, que aí é um outro perfil de aprofundamento de como acontece as falências orgânicas e nutricionais, pode ser que ele não consiga engolir mais como ele estava engolindo e bronquiaspire. E aí sim entra como um desfecho, complementando isso, que não é que deixou comer de qualquer jeito. E aí ele broncoaspirou. Não, está seguindo todas as técnicas, né? E todos os cuidados necessários. Eu entendo que esse assunto é um assunto muito rico, que eu espero que suscite muita curiosidade, muito pensamento, né? Muitas perguntas aí de quem está nos escutando, para que a gente possa até construir novos episódios mais dedicados especificamente àquilo que aflige mais os profissionais. A gente traz aqui aquilo que a gente, na nossa trajetória, percebe como grandes desafios mesmo. Então, eu acho que a gente percorreu aí uma linha onde a gente escolheu alguns pontos que são mais importantes, mas é inesgotável. Se nós formos pensar em casos que a gente já viveu, vão surgir N outras dúvidas também. Então, eu queria agradecer a todo mundo que nos ouviu até agora, passar a palavra para a Dani, depois para a Alessandra, para as últimas palavras delas e para a despedida, para que a gente possa encerrar esse episódio então. Quero agradecer, então, a oportunidade de estar aqui. E, como última palavra, eu queria dizer para que o profissional que está ouvindo a gente, eu fico sempre pensando no enfermeiro, no técnico de enfermagem que fica ali, no cuidador, porque eles olham às vezes para a gente, fonoaudiólogo, nutricionista ou médico que fala isso, olha, vai acontecer, é assim mesmo. Mas o familiar, o cuidador que fica ali até o final, ele tem uma angústia de ver isso acontecer e que a gente quer ouvir também, né, doutora Cláudia? Que angústia é essa? Porque, assim, eu vejo essa angústia nas pessoas, mas passar por isso, eu passei recentemente com a minha avó, vi isso acontecer e eu sei que isso é muito diferente. Então, quanto mais a gente conversar a respeito disso, e para que a gente tenha a certeza de que a gente está fazendo o melhor. O que a gente não quer? A gente não quer se sentir negligente, a gente não quer que ninguém se sinta negligente. Essa angústia de, meu Deus, acho que eu deixei algo acontecer, podia ter feito melhor. Então, o que nós estamos falando é de base científica, de estudos que foram feitos e de práticas que têm nos mostrado que esse sim é o melhor caminho. Para que você que está nos ouvindo e que passa por isso, saiba de que você está no caminho certo. Então, a gente conversa com outros para compartilhar as nossas angústias, mas sim, olhe para a pessoa que você está cuidando e veja a serenidade. Se não estiver sereno, busque ajuda. Pode ser alguma dor, pode ser algo que está fora disso tudo que a gente conversou. Mas essas são as palavras que eu queria deixar. Muito obrigada. Quero agradecer, doutora Cláudia e Dani, pela parceria aí hoje nesse podcast, por estarmos juntas conversando novamente sobre um assunto que é muito caro para nós e que aqui, na verdade, eu tenho certeza que muitas vezes ficaram mais dúvidas do que certezas em algumas pessoas. E eu acho que é isso que nós queremos, que a gente juntas possa construir este caminho. Como a Dani falou, se tiver alguma angústia, nós estamos à disposição, vamos conversar mais sobre isso. E eu queria muito que cada um, dentro do seu ambiente, pudesse aceitar o convite de que a gente pudesse juntos ressignificar a alimentação e comemorar a vida através da alimentação de conforto. Pensando que quando não é possível mais nutrir o corpo, ele passa a ter um outro significado a comida. Passa a ter um lugar de significado de dignidade, de compassividade, de conforto e de respeito, que através dessa alimentação a gente consiga seguir juntos. Então, muito obrigada. Estou aí à disposição
de vocês para a gente conversar de novo sobre isso em outro momento e aprofundar em alguma questão que hoje ficou em aberto. Muito obrigada, meninas. Convido todo mundo que não ouviu a história da Dona Silvinha no final do episódio 16, que vá até lá, escute e siga nos acompanhando, porque nos episódios futuros nós teremos a tese de doutorado da Dani, e essa realmente é uma inovação, é um prazer encontrar produção científica que conversa com a prática de uma forma tão eloquente quanto essa tese da Daniele. Então, muito obrigada, até o próximo episódio. Pali Papers. Da ciência à prática em cuidados paliativos. Acesse nossas redes sociais e nos siga em @pali.papers no Instagram e no YouTube.